Vamos ler a partir do versículo 9. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, filhas minhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. O texto continua e nos diz: então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Olha o segredo espiritual. Consiste em quê? Os seus deuses. Vamos todos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Para os seus deuses, vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Você pode repetir junto comigo? Onde quer que você for, irei eu. Aonde quer que pousar, ali eu pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi ouviu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia, porque então querem me chamar de Noemi. Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu, então foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, que a tua palavra, Senhor, possa ministrar diretamente o nosso coração, como espada de dois gumes, Pai, que é cortante, que divide alma e espírito, sentimento e propósito de coração, Pai. Edifique em nós, Senhor, uma estrutura como essa de Ruth, que é referencial, é exemplo para as nossas vidas, para que possamos dar o segundo passo.
que Davi deu com a arca, levando em direção a Jerusalém. Meu Deus, eu tomo a minha vida nas tuas mãos, me usa como teu instrumento. Eu te peço, em nome de Jesus, toda influência que não vem de ti, seja qual for, seja amarrada, repreendida, expulsa em nome de Jesus. Edifica, Senhor, um coração novo na vida de cada servo teu nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Dá um amém bem alto, vai. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do teu lado. Fala, desperta, ó tu que dormes. Bispo, eu estava de pé, como é que eu estou dormindo? Como assim? O desperta, ó tu que dormes, não é o bispo Abud que descobriu alguém que estava dormindo. É a palavra de Deus falando ao meu e ao teu coração, dizendo, desperta, desperta, filho meu. Quando na palavra de Deus está registrado e nos faz compreender, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Quando eu me refiro a dias, eu me refiro aos últimos anos. Muito filho de Deus, eu não estou falando do ímpio que está lá fora, mas muitos filhos de Deus estão vivendo uma situação em que deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida vai passando, e a minha temperatura, ela chegou a uma temperatura morna, e eu vou levando a vida com essa expressão, deixa a vida me levar, a vida leva eu, naquilo que existe mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. O deixa a vida me levar, a vida leva eu, é a compreensão e a utilização de todos os aspectos humanos, e que, invariavelmente, não é aquilo que Deus espera de nós. E quando nós olhamos para esses tempos em que essas coisas acontecem, nós podemos identificar que a vida é uma só. Eu tenho 65 anos. No início do ano que vem eu completo 66. Eu nunca mais vou ter 65 anos. Será que a gente tem ideia absoluta disso? Porque o dia diante do trono, quando Deus nos mostra na parábola dos talentos, de o que você fez com os talentos que eu coloquei nas tuas mãos, ele vai existir. Jesus não contou uma historinha, ele está dizendo, os talentos foram entregues em nossas mãos, e nós insistimos em viver uma vida humana, uma vida que está condicionada às coisas que não são a prioridade das coisas espirituais. E aí, o que fica como ausência? O segundo passo de Davi para levar a arca em direção a Jerusalém, tem algo novo da parte de Deus que representa o nosso compromisso. Eu me lembro, eu não fui um aluno muito... Tem algum adolescente com a gente aqui que não tenha subido? Não, né? Muito obrigado. Mas eu me lembro bem que eu fui um aluno um tanto quanto, né, difícil.
Minha mãe falaria muito mais coisas além de difícil, né, para descrever o aluno que eu era. Mas tudo que era compromisso, comprometimento, era alguma coisa que me dava... Quem foi um dia assim? Levanta. Tudo que era compromisso, comprometimento, que só o Marcos teve coragem de levantar a mão. Cambada de gente mentirosa, que eu não estou falando só de colégio, não. Eu estou falando tudo que representava obrigação, compromisso, me dava faniquito. Eu não queria estar sendo controlado por uma situação. Eu falava para o inspetor das escolas, mais gente depois foi levantando a mão. Eu agradeço a sinceridade, né? Vocês não iam poder voltar para casa e falar, nossa, eu não falei a verdade no altar. Mas muitas vezes no ambiente de trabalho, que é o trabalho que você não gosta de fazer, ou você faz até por obrigação. Agora, comprometimento, quando se relaciona às coisas de Deus, elas não podem nem passar perto de ser algo que traduza na minha vida como obrigação, medo, como imposição ou como a tentativa de ter algum tipo de moral, autoridade, poder humano. Não pode passar por isso. Não tem como passar por isso. Eu vou falar o que a gente, por alguns minutos, vai conversar. Todo tipo de comprometimento, compromisso no plano espiritual passa como Davi tinha no seu DNA. Você pode repetir? Davi tinha isso no seu DNA. Mas passa por amor. Faz assim com a tua mão. Amor, honra, obediência. E quando Davi, eu digo que ele tinha esse DNA, nós podemos entender no nosso espírito que esse DNA estava sobre a vida de Ruth. Uma moabita, não era povo de Deus, ao contrário. Moabe, né, a origem do povo dos moabitas, era exatamente o filho que nasceu de forma tão distorcida, aonde Ló coabitou com uma das suas filhas, porque elas embebedaram ele, e nasceu esse povo. Israel não se relacionava, mas a família de Noemi, conforme nós lemos, foi morar na terra de Moabe, porque havia fome para o povo hebreu, para o povo judeu. E por causa dessa fome, os filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. Eles não se reconheciam. Agora, na hora que morre o marido, o primeiro filho, o segundo filho, que eram esposos de Ruth e Orfa, na hora que isso acontece, elas ficaram no vácuo, as três viúvas. Para uma viúva sobreviver já era um desafio muito grande, porque não contava com nenhum tipo de apoio, a não ser da pena das pessoas. Agora, na hora que isso acontece, Noemi, que era povo de Deus, ela fica absolutamente transtornada e ela pede para as pessoas não chamarem ela de Noemi, mas chamarem ela de Mara, porque ela viveu um tempo de absoluta amargura.
ela não tinha mais esperança de nada, voltou para sua terra. E no caminho, nós vemos que as duas noras amavam a Ruth, amavam a Noemi, e as duas noras decidiram não ir para outro lugar, mas acompanhar Noemi. Mas Noemi era insistente em dizer: voltem, voltem, olha o sentido espiritual profundo, voltem para a sua terra, voltem para os seus deuses. Que aspecto espiritual, que derrota para alguém que pertencia ao povo de Deus, indicar que saísse da presença dela e fosse em direção à terra de Moabe, a terra onde os moabitas serviam a falsos deuses. Orfa, depois da insistência, se despediu chorando. Bonito isso, né? Mas não representava compromisso nem comprometimento. Já Ruth, ela virou, depois que Orfa foi embora, disse: não insista para que eu desista de te acompanhar. Não insista. E aí vem um voto, que é um dos compromissos mais lindos que existe na palavra de Deus. Alguém que não era do povo de Deus, era uma moabita, mas abre a sua boca e diz: o teu Deus é o meu Deus, onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, onde quer que morreres, ali eu também serei sepultada. Você está vendo o espectro? Você entendeu o que era o compromisso dela? Esse compromisso não revelava só o amor que ela tinha pela sua sogra, mas revelava o amor que ela passou a conhecer pelo Deus do seu sogro, da sua sogra, do seu marido e do seu cunhado. Aleluia! Os fatos, o deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas que ela estava enxergando, como a sua sogra enxergava. É impossível viver uma viúva, já é difícil, as duas juntas. Como assim? Mas ela não pensou duas vezes, ela não hesitou, mas ela tomou uma posição e ela virou. Meu Deus do céu, aquelas palavras ela não estava falando para Noemi, que estava amarga, ela estava assim, vacilando na fé. Noemi, não é? Poderia esperar de alguém que conhecia o Deus de Israel, o Deus que já tinha feito tanta coisa, era esperado que ela pudesse alimentar o seu coração de esperança, mas não foi Noemi que teve todas as reações com posicionamentos e princípios espirituais. Foi Ruth, e Ruth se comprometeu. Não apenas se comprometeu, como às vezes nós nos comprometemos. Todos sabem que por causa dessa situação difícil como estudante e os problemas que eu enfrentei, pessoais, na minha adolescência, eu fiz 3 vezes a quinta série, ou seja, eu repeti 2, mas no final de cada ano que eu repeti, tinha um compromisso meu com o velho Leonardo e com a dona Leila. Meu compromisso, não, pode deixar, pai, ano que vem vai ser diferente. Era pior ainda que o ano anterior. No último ano que eu repeti 2, eu assisti 4 aulas o ano inteiro. Eu conseguia o artifício de fugir da aula, de justificar, de entrar na sala da orientadora. Eram as psicólogas que tinham invadido as escolas, né? E elas tinham departamento para receber os alunos. 3 vezes por semana eu estava lá, deitado no divã,
falando um monte de abobrinha só para não assistir aula. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Tantas vezes a gente, no relacionamento com Ele, marcado um dia por uma palavra, selado um dia por algo que eu vi Deus agir, Deus fazer, eu me comprometi. Eu fiz um voto a Deus, mas parece que a memória, ela se torna vulnerável. E eu deixei passar, não cumpri. Quantos que na virada do ano escrevem, né? A gente até solicita, escreve 10 objetivos, escreve 12 bênçãos, escreve 10 ou 12 coisas, ou 5 coisas, que você vai se posicionar para fazer diferente e vai, né, colocar essa prioridade em Deus. Quantos já fizeram isso? Vamos fazer de novo nesse ano? Vamos fazer de novo? Vamos? Vai, de novo, vai. Quem já fez isso? Fez a listinha, escreveu, etc. Tal. Quem não conseguiu cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer diferente? Levanta a mão. Cara, você é meu herói, minha heroína. Várias pessoas não levantaram a mão. Então vocês conseguiram todas as vezes fazer a lista assim, 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 não. 1, 2, 3 e já, vai. Ah, foram alguns. Fala só do compromisso que você assumiu. Vou ler a Bíblia inteira nesse ano. Já cumpriram? Não, mas muitos não. Todos os meses eu vou levar no mínimo 5 pessoas para a casa de Deus junto comigo. Fala comigo. Aleluia. Ruth não hesitou. Ela fez um voto. Ela cumpriu esse voto. Foi fácil? Tenho certeza que não. Lê os capítulos do livro de Ruth, você vai ver a história por completo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Davi, ele era descendência de Ruth. Você entendeu? Ruth, diante daquela situação, Deus traz um resgate em que um dia, vivendo uma das situações mais terríveis que eu pude viver, aonde as pessoas me cobravam para que eu abrisse mão do ministério, abrisse mão, porque era tão aterrorizante as coisas que estavam acontecendo. Mas foi nesse momento que Deus visitou a minha vida de uma forma tão louca, tão intensa. E eu podia ter corrido o risco de me tornar órfã naquele momento, de ser aquela que iria se despedir chorando. Mas o Senhor me visitou. E o Senhor falou em alto e bom som: aquele que não tem preço, aquele que não muda sua posição, que não trai, mesmo na vantagem ou no sofrimento. Nível 1, está tudo bem, estamos aqui, estamos segurando, estamos juntos. Nível 2, isso está começando a me incomodar, porque não machuca só a mim, mas machuca pessoas que eu amo. Nível 3, seja pelo sofrimento ou pela vantagem,
não dá mais para prosseguir. Ruth não tinha isso dentro dela. Ela tinha um DNA, mas ela era uma moabita. Ela era de um povo estranho que Israel não reconhecia. Conversa com qualquer judeu que conhece a história de Ruth, uma das histórias mais lindas da palavra de Deus. Você vai ouvir da boca de um judeu. Estou falando judeu, religião, o judeu vai ouvir, que é um dos referenciais e maiores exemplos que Israel tem de fidelidade. Repete comigo, fidelidade. Que Israel tem de amor, que tem de aliança e que tem de honra. E eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus, para você que tem tantas experiências no passado, de viver aquém, de viver, enfim, de forma diferente de tudo isso que o Senhor está nos dando como referência. O Senhor está dizendo para você: basta que eu e você tenhamos essa relação de amor que Ruth descobriu, não apenas na referência da família, mas que ela descobriu por conhecer o Deus de Israel, e dizer de forma tão clara, de forma tão marcante: o teu Deus é o meu Deus. A recomendação da sua sogra foi: volta para os teus deuses. Não, sogrinha, eu estou contigo, eu tenho um comprometimento, eu tenho um compromisso. A gente encontra ao longo da caminhada pessoas que viveram experiências tão profundas com Deus, e a gente de repente encontra, surtaram, se perderam no meio do caminho, abriram mão, não entenderam o valor dessa fidelidade. E guarda no teu espírito para sempre. Amém? Essa frase não é do bispo Abud, essa frase veio um dia diretamente do trono de Deus. A nossa fidelidade não está no nosso comportamento somente, a nossa fidelidade, ela está nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. O homem é um ser só, corpo, alma e espírito. E quando se abre a primeira brecha, que invariavelmente acontece no sentimento, eu sempre afirmo que o sentimento é uma porta que não tem tranca. Aquilo tudo que eu sei, que eu aprendi, é uma porta que tem tranca. Eu consigo debater com qualquer pessoa sobre temas, mas a porta que não tem tranca é o sentimento. O fato aconteceu. Eu sempre peço para as pessoas fazerem esse exercício. Pega a tua mão esquerda, desse lado aqui, coloca na tua frente, a tua mão esquerda. Coloca. Agora com a mão direita, não precisa ser com força enorme, mas dá um tapa. Eu não dei um tapa forte na minha mão, mas eu sinto a minha mão arder. Você está sentindo? Porque se não tiver, a gente faz um exame depois, tem pessoas aqui que podem ajudar. Mas você está sentindo? É assim. Corpo, alma e espírito. A minha fidelidade não está só no meu comportamento. Um marido ou uma esposa, para ser fiel, você não pode ter orgulho de dizer: eu sou fiel, eu nunca traí, nunca me deitei, fora do casamento, mas tive muitas oportunidades e até vontade. O meu sentimento quase cedeu. Querido, em nome de Jesus, vamos ser práticos. Que bênção que não foi consumado no ato, mas fica vulnerável a minha alma, fica vulnerável o meu espírito. A fidelidade
precisa ser no comportamento, nos pensamentos e nos sentimentos. Ah, não, eu nunca falei mal da igreja. Não ouvi nenhum amém. Mas nunca abri a minha boca. Mas nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, a gente não engana, sabe por quê? Porque no mundo natural é só o que você fala que as pessoas vão saber. Mas no mundo espiritual, anjos e demônios estão observando você o tempo todo. O tempo todo. Por isso que Bispo Abud sempre fala, eu sou senhor de todas as palavras que eu não falo e escravo de todas que eu falo, porque eu vou dar habilitação ou eu vou dar legalidade para o inimigo. Que hoje a gente possa se levantar e entender que Ruth, como moabita, não tinha sentido nenhum ela dar certo. Mas ela foi uma das heroínas. E o que é impressionante, Davi, esse que a gente está falando, dos 7 passos, nesse domingo, para trazer o Shekinah de Deus, a arca, para Jerusalém. Um dos passos foi exatamente o comprometimento, o compromisso. E isso que ele fez, ele na realidade colocou o fogo necessário para conseguir viver o DNA que a sua avó viveu, que a sua bisa viveu, que foi exatamente Ruth. A descendência de Jesus não é uma descendência que veio do povo judeu, se misturou com a coisa que parecia ser a escória. Querido, eu quero declarar em nome de Jesus, existem muitas promessas de Deus. Sabe quem alimenta, sabe quem cultiva, sabe quem pode viver uma vida por escolhas que você faça, como a escolha que Ruth fez e que vai apresentar para o Senhor. Fala comigo, número 1, amor no relacionamento com Deus. Número 2, vai apresentar uma aliança por causa desse amor. Vai apresentar a honra por causa desse amor e dessa aliança. E que vai traduzir isso em compromisso e comprometimento. Então, fazer ou atender ao meu Deus, não é que eu sou bonitinho, mas eu faço isso não por castigo, mas porque eu amo a Deus. Ruth conheceu o Deus do seu marido, conheceu o Deus da sua sogra, do seu sogro. Por isso aquelas palavras são palavras que eu e você podemos fazer hoje para o nosso Deus. Davi, ele tinha esse comprometimento do amor, da aliança. Ele tinha esse comprometimento da honra. E ele tinha esse comprometimento que se traduziu no compromisso dele de fazer tudo o que ele fez. Fica de pé em nome de Jesus. Quem meditando nessa palavra quer dar o segundo passo como Davi deu? O passo do comprometimento. Levante sua mão. Vai ter amor em direção a Deus. Vai ter, em nome de Jesus, aliança, vai ter honra, vai ter compromisso com o nosso Deus. Se você
deseja isso, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Em poucos minutos nós vamos participar da Santa Ceia. Mas antes da gente participar, nós vamos nos posicionar. Deus está me dando e te dando a oportunidade de nós fazermos esse voto, entregarmos esse voto ao nosso Deus. Se você entendeu essa palavra, haja agora em direção ao altar. Haja em direção a esse convite que Deus está fazendo para você. Amém? Em nome de Jesus. Podem se aproximar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos novamente nos espalhar aqui na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia. A escolha que você faz hoje é uma escolha que se traduz nas nossas vidas. O resultado natural, essa escolha ela tem coisas que a palavra revela que são, enfim, é sine qua non, não tem como não acontecer. E não pode deixar de acontecer por isso. Nessa escolha que Josué fez, baseado nisso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nessa escolha existe a garantia de que ninguém na tua família vai fechar os olhos sem o Senhor ter alcançado e vai habitar no reino dos céus juntos. Bispo, a pessoa pode não aceitar Jesus, pouco você conhece sobre o tamanho da misericórdia do Senhor, que até o último segundo, suspiro de vida, o Espírito Santo vai estar batendo a porta. E tudo que você viveu, tudo que você traduziu para essa pessoa, na tua própria vida, o evangelho que foi pregado, através das tuas escolhas, das tuas opções, na hora, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém pode enfrentar a morte dizendo, não me importo com ela. Se a pessoa tem o mínimo, porque só um suicida perdeu a capacidade de defender a sua própria vida, de ter, enfim, os instintos que são até naturais. A segunda grande bênção que Deus nos entrega é a longevidade. A longevidade por causa dessa aliança, desse amor, dessa aliança, dessa honra, das coisas que o Senhor ministrou no nosso coração. É fato isso. Quando a palavra nos ensina que o honrar pai e mãe nos faz conhecer a vida longa que teremos sobre a terra, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Então, a palavra dele tem êxito. E a terceira coisa, conta no livro de Malaquias, no capítulo 3, Deus vai fazer a diferença da nossa vida, daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus. O nosso relacionamento com a vida, o nosso relacionamento com a sociedade
ele é diferenciado por causa dessa atenção que Deus dá. O que Deus falou para mim, no que ele ministrou sobre Ruth, o homem que não tem preço está na rota do resgatador. Sabe o que aconteceu com Noemi? Noemi, de amarga, se transforma numa mulher cujo o neto que veio através de Ruth, quando ela se casa com Boaz, um dos homens mais poderosos da terra naquele momento, porque Deus resgatou, deu graça. Querido, em nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, debaixo dessa cobertura da igreja, você vai reconhecer que Deus vai colocar pessoas na tua frente, em que as pessoas vão se relacionar com você, como Boaz se relacionou com Ruth. E sabe o que mais encantou? Ele sabia que ela era uma mulher que já tinha sido casada, ele sabia que ela era uma mulher, ele poderia ter escolhido outra esposa, outra mulher, mas caiu na graça de Boaz. Tem tantas coisas que não eram para você no plano humano, que não tem lógica no plano humano, mas como servo de Deus eu posso declarar, tem coisas extraordinárias, portas que Deus está abrindo, em que você vai se derramar e se emocionar na presença de Deus, porque você vai ver a forma com que Deus vai agir, e você vai ver de que não seria você, mas Deus escolheu você por causa desse DNA. Compromisso é fidelidade. Fidelidade no amor, na aliança, na honra. Fidelidade nas escolhas que você vai fazer em direção ao nosso Deus. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali eu também. Onde quer que morreres, também será ali que eu vou ser sepultado. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Levante suas mãos, fala com o Senhor agora. Enquanto você começa a conversar com o Senhor, eu quero que você entenda as palavras de Davi, no Salmo 132, para você entender o grau, o amor, o compromisso dele, a aliança, a honra que ele tinha para com Deus. Eu, quando li e ouvi essa palavra hoje, eu falei, Senhor, eu quero nos detalhes viver isso, porque quem é Deus para mim? Quem é Deus para cada um de nós, se já fomos resgatados? O nome está escrito no livro da vida. Quem é Deus para nós? Davi, ele fez questão de registrar. Lembra-te, Senhor. O salmista fez questão de registrar. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrate e encontramos no campo de Jaar.
entremos na sua morada e adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Profeticamente, levanta a tua perna direita. Aleluia. Você vai dar esse passo em nome de Jesus. Você não vai esquecer daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Isso é a coisa mais importante que você mais vai desejar. É o reino desse Deus manifesto na tua vida por causa do amor, manifesto na tua vida por uma aliança, manifesto na tua vida pela honra que você vai consagrar ao Senhor, manifesto na tua vida de uma forma tão linda, de uma forma tão especial, em que o compromisso vai viver as escolhas de fidelidade, em nome de Jesus. A escolha é tua, o que Deus está nos oferecendo, aleluia. Você pode grudar nisso, pegar isso, ou você pode abrir mão. A minha oração hoje é que você tenha, em nome de Jesus. Não importa o preço, não importa o preço. Não foi simples o preço de cada herói da fé, mas é tão bom saber. Jó viveu esse preço, Jó viveu o preço dessa fidelidade, desse amor, dessa honra, em nome de Jesus. Levante suas mãos, aleluia. Senhor, olha para as nossas vidas, meu Deus. Um dia o Senhor encontrou em Ruth, porque ela havia tido um encontro real. E eu sei que todos que estão nesse lugar, Senhor, também, Senhor Jesus, um dia tiveram essa marca, esse encontro real. E nós não queremos, Senhor, viver estacionados, não queremos viver com as escolhas erradas. Queremos, Senhor, honrar a Ti, honrar o Teu nome, Senhor, declarando que para aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, nós seremos fiéis na dimensão do DNA que existia em Davi, porque a sua antecessora, a sua avó, a sua bisavó, ele veio dessa ascendência, Senhor, e ele tinha esse DNA, e eu estou declarando e profetizando em nome de Jesus, aquele que tem filhos, aquele que não tem filhos, mas o Senhor vai te entregar filhos, esse DNA vai estar na tua herança, esse DNA vai dar prosseguimento, esse DNA será reconhecido em gerações futuras, aleluia, porque o Senhor se agradou da tua vida como se agradou de Ruth. O Senhor, aleluia, está te mostrando que expectativa poderia ter todo o povo judeu, ou até mesmo Deus poderia ter de uma moabita, de alguém tão distante dos propósitos de Deus. Mas a escolha foi feita, aleluia, a atitude de compromisso foi tomado, aleluia. Se Davi disse: eu não vou descansar enquanto, aleluia, e o salmista reproduziu: enquanto eu não achar lugar, aleluia, para o Shekinah de Deus. Querido, o Senhor está te chamando, dê o segundo passo, reconheça na tua vida que esse Shekinah precisa estar em você todos os dias, que esse Shekinah, aleluia, será a tua garantia, garantia como o Senhor falou, da família salva. Não tem nada maior que eu possa querer, que as minhas filhas, a herança, os meus netos, aleluia, tenham esse DNA,
esse DNA seja reconhecido no plano espiritual, no plano natural, meu Deus. A garantia que o Senhor nos dá de longevidade. A vida de muitos foi interrompida, porque por escolha, por opção, resolveram fazer o comando da sua própria vida. Talvez ninguém saiba, mas eu estava decidido com 15 anos de idade. Eu era apaixonado por arte cênica e eu queria ser um ator. Dizem as más línguas que com essa cara de árabe teria que ter novela, filme árabe o tempo todo. Mas eu estou falando de algo sério, parece apenas uma historinha. Eu estava pegando ônibus, indo para Copacabana fazer inscrição de um dos maiores atores na época. O curso que ele ia dar foi o curso que uma atriz chamada Lídia Bronde, que fez muito sucesso, e ela era filha de um pastor também, ela fez esse curso. No ônibus o Senhor falou comigo. Você lembra na Bíblia a palavra que está escrita? Que o Senhor recolhe os seus amados antes que venha o dia mau. Isso que você quer não vai ser bom para você. Ninguém me induziu, ninguém falou, meus pais não eram contrários. O Senhor falou. Eu puxei a campainha do ônibus, desci. 2 anos depois, o Senhor me colocou na área de comunicação. 2 anos depois, eu pude viver a alegria de ter a minha vida profissional ligada à área de televisão, em outra função. Querido, se apaixona pelo propósito que Deus tem para a tua vida. Não abre mão dele. Não abre mão dele. E Deus, na coerência da sua palavra, permite que uma das filhas, a Giovana, que também se apaixonou, e que o Senhor separou ela para levar o Evangelho através das artes cênicas. Parece uma coisa corriqueira, normal para você, para mim não é. Para mim é muito profunda, porque eu soube ouvir a Deus. E eu vou te dizer, muitos servos de Deus que Deus tinha planos e projetos, como o jovem rico, para viver tanta coisa, tiveram sua carreira interrompida, porque Deus continua, o Deus de amor, levando seus amados antes que venha o dia mau. Você pode levantar a tua mão? Querido, você não está falando isso para o Bispo Abud, mas você vai repetir, em nome de Jesus, as palavras que são as palavras, aleluia, que saíram da boca, aleluia, de Ruth. E ela não teve que repetir. Essas palavras brotaram do coração dela. Então que saia do teu coração essas palavras. Deus está interrompendo ciclos. E eu não estou falando só da morte física. Eu estou falando muitas vezes de uma morte da chama, daquilo que Deus tinha como uma outra vida, um outro propósito. Deus está corrigindo rumos, o Senhor está planeando em nome de Jesus. Repete comigo, aleluia. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for,
irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Aleluia. Sabe para quem que você está falando isso? Para o Senhor. Sabe para quem que você está falando isso? Para esse plano tão genuíno, tão lindo, tão especial, que traz tanta vida, que garante, aleluia, que não só você, mas a tua família salva pelo Senhor, que garante a longevidade, que garante em nome de Jesus que você seja levantado e reconhecido e diferenciado. A diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Levante suas mãos ao alto e diz para o Senhor: Senhor, essas palavras são minhas, são do meu coração. Eu precisava, Senhor, de um posicionamento, de um novo posicionamento. Fala alto, querido, ora com a tua oração, aleluia. Não aceite que o inimigo te cale, não aceite que o inimigo desvirtue, tire você, aleluia, do que o Senhor te deu como oportunidade, como alternativa de dar esse segundo passo. Fala para o Senhor: haverá um comprometimento, haverá um compromisso. Eu não vou viver por viver, e não vou viver uma vida de dissabores, uma vida amarga. Recebe em nome de Jesus o poder dessa unção. Recebe em nome de Jesus, aleluia, uma experiência inédita, como antes você não conhecia, de uma esperança, como Ruth e Noemi começaram a viver, em nome de Jesus. Eu tenho aliança com Deus. Segure o pão, segure o cálice. Selada com óleo no altar, incondicionalmente sou teu. Vou pra onde o teu vento soprar. Eu tenho aliança com Deus, selada com óleo no altar, incondicionalmente sou teu. Vou pra onde o teu vento soprar. Levanta a tua mão junto com a mão do teu irmão. Vai sobejar o mês de novembro, não só com as coisas que o Senhor já tem nos falado, vai sobejar no teu espírito, vai sobejar nos dias de louvor, de adoração, de comunhão com o nosso Deus e com a igreja de Jesus Cristo. Você vai sentir saudade do toque suave e meigo do Espírito Santo de Deus. Você vai sentir saudade do teu irmão, de estar aqui, de estar oferecendo o melhor louvor para o nosso Deus. Viva o mês de novembro com essa expectativa e fé no teu coração. É o mês mais importante da minha vida. Ele é estratégico. Em nome de Jesus. Amém. De mão dada. Você lembra a mão que você está segurando do teu irmão? Você vai orar nessa semana pela mão do teu irmão. Em nome de Jesus.
Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo do Senhor, eu te abençoo, eu te envio. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.